Movimento. Marcelo Araújo na Jornal. Movimento. Entrevista. Maravilha, nós convidamos o nosso querido professor Diógenes Afonso, ou Di Afonso, como é mais conhecido, professor de português, querido amigo, para falar sobre essa questão que levantávamos há poucos dias e que o professor Di também utiliza bastante, né? Nos seus estudos, nas suas pesquisas. O uso de algumas palavras na oralidade, sobretudo em comunidades linguísticas regionais e mesmo nos grandes centros urbanos, acaba sendo motivo de preconceito linguístico. Vamos saber por que acontece? Boa noite, professor Diógenes. Boa noite, grande compadre Marcelo Araújo. Boa noite também às comadres e aos compadres ouvintes desse excepcional programa Movimento. Boa noite, professor. É sempre um prazer estar aqui e ser também ouvinte desse programa. Olha, inicialmente, hei de concordar com essa sua assertiva no que diz respeito ao preconceito quanto ao uso de algumas palavras no meio linguístico em que elas se desenvolvem enquanto elemento de interação comunicativa comum a essa mesma comunidade linguística. Hei de concordar plenamente, e aqui faço um uso proposital de prosódia ou pronúncia da palavra plenamente, para vermos que esse uso não é uma anomalia ou mesmo uma aberração, como muitos querem fazer crer. Sabemos que preconceitos de ordem diversa existem na sociedade. Basta atentarmos para os vários preconceitos com os quais lidamos diuturnamente: racial, cultural, regional, socioeconômico, de gênero e o linguístico. Este último tipo de preconceito, Marcelo, quando estamos diante de um falante purista da língua, Sim. exalando seu aprendizado dos bancos escolares a partir de uma educação formal, e tomado de uma empáfia que o banha da cabeça aos pés, aí, meu velho, é que dá molesta mesmo. Professor Diógenes, o preconceito linguístico, ele é, por assim dizer, uma espécie de mal em si mesmo? Esse preconceito encontraria base para existir? Bom, como aquele que acredita que as relações interpessoais no universo social devam ser pautadas pelo respeito ao outro, pela empatia e, sobretudo, pela compreensão de que, mesmo em nossas especificidades genéticas, somos iguais em cumprir deveres e ter direitos preservados. Todo tipo de preconceito, então, é um mal. É um mal que não tem minimamente amparo nem suporte racional, por assim dizer, para existir. No caso específico do preconceito linguístico existente no Brasil, pode-se afirmar que ele é um mal que não se justifica por duas razões primárias, Marcelo. Primeiro, porque nosso país possui uma grande extensão territorial. Sim. Ele é continental e é ocupado por povos de várias culturas, como, por exemplo, os nossos índios, os nossos afrodescendentes e os imigrantes europeus. Segundo, porque nesse imenso espaço geográfico brasileiro há uma grande diversidade social, cultural e regional que colabora, evidentemente, para a existência de variações no uso da língua. Aquele que pensar que poderia ser diferente está equivocado e carente de entendimento de como a língua funciona e se movimenta no seio da grande cadeia das relações sociais. A língua, Marcelo, é um organismo vivo e, como tal, deve ser considerada. E aí, professor Diógenes, então, como se dá a ideia de certo e errado no uso da língua?
É preciso entender que, a partir, né, da predominância de estudos gramaticais tradicionalistas, né, dos dicionaristas, dos acadêmicos de letras, dos escritores, etc., pretendeu-se criar um rol de prescrições no uso da língua por meio de regras gramaticais intocáveis e imutáveis. E também se pretendeu, né, projetar a elaboração de um falar sofisticado com o uso de palavras eruditas com o objetivo, né, de enriquecer as práticas linguísticas. Sim. É aí, Marcelo, que se estabelece a ideia de certo e errado no uso da língua. É interessante que a língua, né, escapole de tempos em tempos dessa prescrição. Sim. Como disse há pouco, né, a língua é um organismo vivo. Em função, né, desse norte prescritivo para o uso da língua, aquele falante que não segue as normas gramaticais, o tal falar sofisticado, passa a ser alvo de preconceito de caráter linguístico, já que o que fala está fora dos padrões ditos corretos no uso da língua. É evidente, né, que esse preconceito tem origem em fatores de ordem social, de poder político e econômico, mas em muitas situações, os que se portam como preconceituosos quanto ao uso da língua na boca de nosso povo, aqueles de que falei há pouco tempo, né, da empáfia linguística da cabeça aos pés, apresentam desinformação e desconhecimento sobre o processo evolutivo da língua portuguesa, sim, a partir do latim, inclusive. Sim. Nossa língua é neolatina. Ela deriva do latim e muitos dos usos de certas palavras, tidas aí como pronunciadas de maneira errada, encontram justificativas no processo evolutivo da língua e creia, Marcelo, ainda persistem em determinadas comunidades linguísticas. Sim. Se me permitir, podemos apresentar em outro momento ou em outro movimento, algumas, né, dessas situações linguísticas para fundamentar porque, por exemplo, sim, alguns dizem mulher em vez de mulher, a levanta em vez de levanta, cantando em vez de cantando. Muito bom, e a gente vai levantar isso aí mais adiante. Professor Diógenes, muito obrigado pela intervenção, um grande abraço, tudo de bom, professor. Grande abraço, boa noite. Ok, olha aí. Professor Diógenes Afonso conversou com a gente, trazendo algumas coisas da língua portuguesa, né, das origens e mais ainda do porquê que falamos ainda em algumas situações assim, e o nosso povo também. Obrigado ao professor Diógenes Afonso, que volta com a gente em outra intervenção aqui no Movimento Cultural.